O McDonald's é hoje a maior rede de fast food do mundo, tendo uma receita bilionária e estando presente em praticamente todo o mundo. Para qualquer lugar que você viaje, provavelmente vai encontrar um restaurante da empresa com seu característico M amarelo, que remete aos lendários arcos dourados idealizados no início da companhia. Mas muito antes de se tornar esse mega conglomerado, o McDonald's era apenas um restaurante de beira de estrada que no seu início vendia churrasco. Apenas anos mais tarde, a dupla de irmãos McDonald's iria desenvolver o método Speed, que iria revolucionar o mundo do fast food e iria chamar a atenção de Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake que iria transformar o McDonald's num dos maiores impérios do mundo. Eu sou o Revel, você tá na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história do McDonald's. Nossa história começa em 1926 na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire. Patrick McDonald e sua esposa Margaret eram imigrantes irlandeses que vieram para os Estados Unidos na virada do século em busca de condições melhores de vida. Patrick tinha um trabalho humilde em uma fábrica de sapatos e ganhava o suficiente para sustentar sua esposa e seus 5 filhos. 2 de seus filhos vão ser importantíssimos para nossa história: Richard e Maurice McDonald. Ambos eram bastante inteligentes e esforçados, e eram muito mais ambiciosos que seu pai, que estava há décadas trabalhando no modo sobrevivência, lutando para conseguir prover para a família. Ao ver o seu pai sendo demitido da fábrica que ele trabalhou arduamente durante 42 anos, os 2 irmãos começaram a perceber que não haviam boas oportunidades naquela cidade. Manchester era uma cidade rural repleta de imigrantes, fábricas e fazendas, mas não tinha muito espaço para se empreender. Eles queriam começar um projeto do zero para alcançar o sucesso. Richard, aos 8 anos, já dizia para seus amigos e vizinhos que ele seria milionário quando crescesse. Aquela parecia uma afirmação bastante ousada vindo de um garotinho de 8 anos, e geralmente era tida como piada pelos adultos que a ouviam. Os irmãos ainda não sabiam naquela época, mas ficariam sim milionários. Só talvez não do jeito que eles esperavam. Em 1926, Morris faz suas malas, se despede da família e embarca numa viagem até o outro lado do país, em Hollywood, na Califórnia. Um ano depois, seu irmão Richard também faz as malas e vai para Hollywood. Diferente da antiga cidade que eles moravam, Hollywood estava fervendo com as novidades da indústria cinematográfica e parecia o local ideal para começar novos negócios. Durante algum tempo, os irmãos pegaram alguns bicos para alguns estúdios de cinema, carregando materiais pesados e trabalhando como motoristas. Eles juntaram o máximo de grana que conseguiram e começaram assim o seu próprio negócio. Primeiro eles tentaram tocar um cinema, plano que não deu muito certo. Depois, em 1937, eles abriram seu primeiro restaurante chamado The Air Dome, que na verdade era uma lanchonete de beira de estrada, que além de oferecer um cardápio bastante variado, tinha também mesas onde as pessoas poderiam parar para comer. Mas o negócio apresentava uma série de problemas. O primeiro deles era o público que frequentava o lugar. Redes de restaurante em beiras de estrada começaram a se tornar cada vez mais comuns por todos os Estados Unidos. Mas elas acabavam atraindo um público bastante jovem e problemático, que não raramente faziam baderna, quebravam pratos e tornavam todo aquele ambiente bastante caótico. Outro problema era o menu do restaurante. Apesar de oferecerem uma lista bem grande de itens, geralmente os pedidos se resumiam a hambúrgueres e milkshakes, o que acabava fazendo com que o restaurante perdesse dinheiro ao vender poucos de seus itens mais caros do cardápio. Outro problema também era a demora no atendimento. Pedidos demoravam uma eternidade para ficarem prontos. E o espaço para consumo, que já era pequeno, ficava lotado de gente mal-humorada e com fome que ficava reclamando da demora dos pedidos. Basicamente todas as lanchonetes de beira de estrada seguiam esse modelo disfuncional, e essa falta de otimização era algo que incomodava muito os irmãos McDonald, que eram extremamente metódicos em tudo que faziam. Eles acabariam se mudando para a cidade de São Bernardino em 1940, onde inauguraram o que seria o primeiro restaurante da rede McDonald's, o McDonald's Barbecue, que começou na verdade como uma churrascaria. Anos mais tarde eles iriam reformular toda a proposta do restaurante para focar exclusivamente na venda de hambúrgueres, batata frita e milkshake, em um modelo de negócio até então nunca antes visto na América. O conceito de fast food ainda não existia nos Estados Unidos nos anos 40, e ao pedir por uma refeição em uma lanchonete de beira de estrada, você tinha 2 certezas. A primeira é que seu lanche ia demorar para chegar, e a segunda é que provavelmente você seria mal atendido. Richard e Maurice queriam mudar isso, e ao reformular seu restaurante em 1948, resolveram fazer mudanças brutais em toda a linha de produção. A primeira grande decisão dos McDonald's foi diminuir ao máximo o número de itens do cardápio, não só para baratear os custos, mas também para melhorar o seu tempo de preparo. E falando em tempo, outra grande mudança da dupla foi criar todo um sistema sincronizado de montagem de hambúrgueres, que faria com que o processo de preparo do lanche fosse infinitamente mais rápido do que o de uma lanchonete padrão.
Esse método seria batizado por eles de Speed Service System, e nele, cada passo era cuidadosamente calculado para otimizar ao máximo a confecção dos lanches. Outra grande mudança dos McDonald's foi a remoção do espaço para se consumir na área aberta do restaurante, além da remoção das garçonetes. Eles tiraram as mesas da área aberta e, ao invés de servirem a comida em pratos, começaram a embalar tudo em papel. Essa parecia uma mudança para pior, mas ao fazer isso eles conseguiram entregar mais rapidamente os lanches, fazendo com que os seus clientes não ficassem amontoados na área aberta. A falta de garçonetes também acabou afastando a garotada de 20 anos que ia para as lanchonetes de carro só para tumultuar e flertar com as funcionárias. O que fez com que o lugar, aos poucos, fosse trocando sua cartilha de clientes, saindo da juventude rebelde e se tornando um ambiente muito mais familiar. O modelo de negócios dos McDonald's fez um enorme sucesso, com hambúrgueres sendo vendidos a 15 centavos, batatas fritas a 10 centavos e milkshakes a 20 centavos. O faturamento anual dos McDonald's saiu de 40 mil dólares para impressionantes 350 mil dólares. O que pode não parecer muito hoje, mas era uma verdadeira fortuna para a época. Ainda mais se você corrigir para valores atuais ou converter para real. Com o sucesso da sua primeira lanchonete, Richard e Maurice começaram a bolar planos para lançar filiais a partir de 1953. 2 novos McDonald's foram lançados naquele ano seguindo um sistema de franquias, um em Phoenix, no Arizona, e um em Downey, na Califórnia. Essa filial de Phoenix, inclusive, foi a primeira lanchonete da rede a adotar um conceito criado por Stanley Clark Manston, os Arcos Dourados, ideia que anos mais tarde passaria a ser uma das marcas registradas da rede. Essa primeira tentativa de expandir o McDonald's original no sistema de franquias acabou não dando muito certo. Os irmãos eram extremamente rigorosos quanto à qualidade do serviço, algo que parecia não ser levado muito a sério pelos caras que estavam tocando as franquias. Os contratos não garantiam muito poder aos irmãos, e os donos das franquias podiam fazer basicamente o que bem entendessem com o cardápio do McDonald's, o que tirava os irmãos totalmente do sério porque eles queriam uniformizar todas as franquias. Eles tinham criado um sistema perfeito, apenas para ter sua franquia arruinada por gestores descompromissados com qualquer padrão de qualidade. Os irmãos teriam desistido para sempre dessa ideia de franquias se não fosse uma ligação que mudaria totalmente o destino do McDonald's. Ray Kroc era um empresário de 52 anos nascido no estado de Illinois. Descendente de imigrantes da República Tcheca, Ray viu seu pai fazer fortunas comprando e vendendo terrenos na América, apenas para perder tudo na crise de 29. Desde cedo ele se virava, tendo trabalhado como vendedor de copos de papel, corretor de imóveis e até mesmo de pianista em alguns bares e clubes de Chicago. Agora, aos 52 anos de idade, ele vendia máquinas de fazer milkshake de uma empresa chamada Prince Castle Sales. Mas o modelo que ele vendia não era só uma máquina de fazer milkshake. Aquelas eram as revolucionárias multimixers. Cada máquina dessa conseguia fazer 5 milkshakes de uma vez só, o que parecia algo incrível, mas na prática aquela era uma máquina que vivia dando problema. E além disso, poucas lanchonetes dos Estados Unidos tinham uma demanda tão grande de milkshakes, o que dificultava bastante a vida de Kroc. O trabalho de Kroc então era basicamente o de bater de porta em porta, procurando por lanchonetes que quisessem comprar a tal da multimixer. Um dia, a secretária de Kroc recebe uma ligação de uma dupla de irmãos da Califórnia, que encomendou não uma, mas 8 multimixers. O pedido espantou Ray Kroc. 8 multimixers seriam o suficiente para fazer 40 milkshakes por vez, o que parecia algo surreal. Certo de que sua secretária tinha anotado o pedido errado, ou que a lanchonete tinha se confundido, ele retorna a ligação para os irmãos, apenas para confirmar o pedido original. O McDonald's precisava urgente de 8 multimixers, porque eles não estavam dando conta de atender tantos clientes. Ray se espantou com aquilo, e se perguntou que tipo de lanchonete conseguia operar naquele ritmo. Ele separou as 8 máquinas, fez as malas e cruzou o país para entregar a encomenda pessoalmente. E de quebra conheceu o restaurante. Kroc foi recebido pelos irmãos McDonald's, que apresentaram a ele o modelo Speed que tinham criado. Kroc ficou encantado com o modelo de negócio dos irmãos, e implorou para que os irmãos o tornassem o responsável por um sistema novo de franquias. Os 2 irmãos ficaram bem resistentes com a ideia, porque da primeira vez já não tinha dado muito certo. Ray implorou para que os irmãos reconsiderassem, e prometeu para eles manter o mesmo nível de qualidade da sede original. No final das contas, os irmãos concordaram, fazendo com que Ray assinasse um contrato para garantir que as coisas não fugissem do controle. Só que obviamente as coisas fugiram do controle. Começava aqui o processo de expansão do McDonald's, que de uma pequena lanchonete da Califórnia se tornaria a maior rede de fast food do mundo.
Curiosamente, o plano original de Ray Kroc era expandir a rede do McDonald's para que ele pudesse vender 8 unidades de multimixer para o lanchonete, o que faria dele um dos vendedores de máquinas de milkshake mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Os planos acabaram mudando quando Ray viu o enorme potencial de expansão do McDonald's. A sua proposta de lanches rápidos e baratos, aliada com um ambiente muito mais familiar e com seu visual único dos arcos dourados, fazia do McDonald's uma rede com um imenso potencial de sucesso. Na cabeça de Ray, aqueles arcos eram tão emblemáticos que poderiam se tornar um símbolo do estilo de vida americano, onde cada cidade dos Estados Unidos teria uma igreja e um McDonald's. Em 1955, um ano após o seu acordo com os irmãos, Kroc lança o primeiro restaurante da sua franquia na cidade de Des Plaines, em Illinois. O detalhe aqui é que durante o período de expansão, enquanto Ray corria atrás de abrir mais filiais do McDonald's, ele descobriu que os irmãos estavam vendendo os direitos do nome McDonald's para outras empresas, o que deixou Ray Kroc extremamente irritado. Essa seria uma das primeiras rachaduras na relação de Kroc com os irmãos, que no final das contas resultaria em uma briga judicial e um acordo bastante controverso. Ray se sentiu traído, achando que os irmãos estavam passando a perna nele, enquanto os irmãos achavam que Ray estava expandindo a rede sem conseguir uniformizar o padrão de qualidade. A verdade é que Ray tentava manter o padrão, mas era muito difícil conseguir fazer isso, sendo que cada dono de franquia tinha sua própria visão de como um restaurante deveria ser gerenciado. A solução para isso aconteceu em 1956, com a chegada de um importante nome para nossa história: Harry Sonneborn. Harry era um empresário com formação em finanças que tinha sido vice-presidente de uma outra rede de restaurantes, a Tasty Freeze. Harry viu os dilemas vividos por Kroc. Ele via o enorme potencial da rede do McDonald's, acompanhada de uma total falta de controle de Ray Kroc sobre as franquias. Ele abordou Ray e pediu para que fosse empregado para trabalhar no seu escritório por qualquer valor que Ray pudesse pagar. Ele disse que o foco do McDonald's não deveria ser as franquias por si só, mas sim o negócio imobiliário. Uma vez que Ray Kroc possuísse a terra que o restaurante estava sendo construído, ele teria um poder muito maior sobre os donos da franquia, cobrando o aluguel deles. Além de possuir aquele pedaço de terra que daria robustez para o negócio, e que valeria como garantia para que mais terrenos fossem comprados e mais filiais fossem abertas. A dica de Harry Sonneborn transformou o negócio de Ray em um enorme sucesso, e não muito tempo depois disso ele seria promovido a diretor executivo do McDonald's. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A rede agora se expandia com força total, e em 1960, a rede já contava com 228 lojas espalhadas por todos os Estados Unidos. Depois de várias discussões sobre quebras de contrato e brigas bastante acaloradas durante todo o processo de expansão das franquias, Ray finalmente achou que era hora de pôr um fim a tudo aquilo. Ele já estava cansado de crescer a rede sendo obrigado a pedir autorização para os dois irmãos, para cada pequena mudança nas franquias, apenas para serem recusadas pelos irmãos que já estavam de saco cheio de Ray. Em 1961, Ray fez uma proposta para comprar parte dos irmãos no negócio e se tornar de uma vez por todas o chefe oficial da rede. Os detalhes desse acordo até hoje geram bastante discussão, mas reza a lenda que os irmãos pediram 2,7 milhões de dólares para que, depois de pagar as taxas para o governo, cada um ficasse com $1 milhão limpo. Existe um outro detalhe bastante controverso de que Ray teria prometido, num aperto de mão, o pagamento anual de 1% dos royalties de toda a rede do McDonald's para os irmãos. Isso tudo por fora do contrato, que oficialmente só contemplava os 2,7 milhões de dólares. Vendo o tamanho que a rede ganhou, esse 1% seria muito maior do que o valor recebido em dinheiro pela dupla. Mas é estranho que esse pequeno grande detalhe estivesse de fora do contrato, sabendo que os irmãos eram extremamente rígidos com as letras miúdas e que já nessa época não confiavam na palavra de Ray. Se esse acordo verbal dos royalties foi feito mesmo ou se foi apenas uma mentira da família dos McDonald's, a gente provavelmente nunca vai saber. Mas o fato é que eles receberam 2,7 milhões de dólares e nem um centavo a mais em royalties. Toda essa história da fase inicial do McDonald's foi contada no excelente filme Fome de Poder, de 2016, que eu recomendo demais. Ray Kroc, agora chefe oficial da rede McDonald's, criaria uma filial bem em frente ao McDonald's original dos irmãos, que tiveram que trocar o nome da sua lanchonete para Big M, e que eventualmente acabaria fechando suas portas. Em 1962,
Um ano depois da venda do McDonald's, é lançada a primeira versão do McFishing, que veio como uma opção para quem não queria comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Um ano depois, em 1963, o McDonald's lança seu mascote mais icônico até então, o Ronald McDonald, que apareceu em uma série de comerciais na TV. Ronald era um palhaço com as cores vermelhas e amarelas, que se tornaria, junto com os arcos dourados, uma das identidades visuais mais fortes da marca pelas próximas décadas. Em 1965, o McDonald's abre seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Ray usou todo o dinheiro levantado pelo IPO para expandir ainda mais a sua rede, que crescia agora de forma exponencial. Em 67 é criado o produto mais famoso do McDonald's, o Big Mac, que surgiu como um experimento de Jim Deligatti, um dos franqueados do McDonald's na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. O Big Mac era composto por 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Ele era uma versão maior que os hambúrgueres convencionais, e que acabou se tornando um enorme sucesso da rede. O único detalhe é que nessa época o hambúrguer ainda não tinha um nome definido. Essa coisa de dar nome marcantes para hambúrgueres veio do Burger King, que na época estava fazendo um sucesso inacreditável com o Whopper, que era uma versão maior dos seus hambúrgueres convencionais. Ray Kroc, ao colocar aquele novo hambúrguer no menu da sua rede, queria dar o nome do hambúrguer de O Aristocrata, mas o nome parecia meio esquisito e não agradou muito os clientes. A ideia do nome Big Mac veio da secretária Esther Gexten Rose, uma jovem de 21 anos que, durante uma reunião para encontrar um novo nome para o sanduíche, sugeriu Big Mac por ser um nome simples e muito mais apelativo que O Aristocrata. A ideia agradou Ray, que renomeou o hambúrguer para Big Mac. E no mesmo ano da criação do Big Mac, em 1967, temos a saída de Harry Sonneborn da companhia. Ele achava que Ray Kroc deveria se acalmar e diminuir o ritmo de expansão do McDonald's, pois acreditava que uma recessão aconteceria nos Estados Unidos e acabaria falindo toda a rede. Ray não deu ouvidos e continuou abrindo novas filiais, incluindo as primeiras fora do país, tornando agora o McDonald's um negócio internacional. Os anos 70 foram marcados por essa expansão internacional, e os arcos dourados passaram a ser vistos em países como Costa Rica, Japão, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia. Foi em 79 que o McDonald's chegou oficialmente no Brasil, abrindo sua lanchonete no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os anos 80 seguiram esse mesmo ritmo de expansão, agora com a abertura do segundo McDonald's brasileiro, dessa vez na Avenida Paulista. O McDonald's agora já estava totalmente consolidado como a maior rede de fast food do mundo. Foi nos anos 80 que Ray Kroc, o empresário responsável por toda a expansão da rede, acabou falecendo em um hospital em San Diego por insuficiência cardíaca. Kroc já estava com a saúde bastante debilitada por conta de um AVC sofrido 4 anos antes, e por uma vida toda bebendo bastante álcool. Ele tinha 81 anos de idade quando faleceu em janeiro de 84. O seu falecimento, porém, não afetou o sucesso do McDonald's, que apesar das oscilações no preço das suas ações no curto prazo, continuou entregando resultados robustos para os seus acionistas e expandindo ainda mais a sua rede de lanchonetes. E se você quiser se tornar aluno da UVP, para começar a entender melhor esses movimentos de mercado, olha só, vai lá agora, entra aí, auvp.com.br, clica aqui nesse botão Faça sua análise de perfil. O que é isso aqui? É só um formuláriozinho onde você vai me responder algumas perguntas sobre você, sobre as suas intenções, para ver se a gente está alinhado. Por quê? Porque na UVP a gente tem um sistema diferente dos outros. A primeira coisa é que você tem as suas aulas ao vivo direto comigo mesmo, você tem acesso à comunidade, você tem acesso a uma plataforma de investimentos com taxas diferenciadas, você recebe cashback em todas as suas negociações, então você vai ter acesso a uma plataforma. Aqui eu estaria ganhando X de spread lá que o BTG ia me pagar. No caso, vai direto para você. A gente não cobra isso de você na UVP, né? Então você recebe o cashback de todo investimento que você faz. Isso aí, cara, tem aqui na gente, muito legal. Você recebe acesso a essa plataforma, você recebe acesso a todo o ambiente de aulas, ao módulo avançado que a gente lançou agora, né? A gente tem várias coisas, tudo gratuito para você que se torna aluno. E aí, o que eu faço aqui? Para ter certeza que faz sentido para você entrar na UVP, porque depois você pode pedir o dinheiro de volta, né? Então, para ter certeza, eu pego esse formulário, você vai conversar com um especialista, ser humano mesmo. O cara vai lá trocar uma ideia com você, ou uma pessoa vai trocar uma ideia com você, vai entender os seus objetivos, falar, cara, estamos alinhados pra caramba, é isso aí. Então, a gente tá bem alinhado, faz sentido para você entrar na UVP, e aí você entra e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lançando novos itens no cardápio e expandindo cada vez mais suas franquias, a rede do McDonald's cresceu como nenhuma outra na indústria do fast food. O visual das franquias foi remodelado algumas vezes, passando recentemente para um visual mais sóbrio, mas ainda assim fazendo alusão ao seu clássico arco dourado, que de certa forma ainda está presente na sua logo do M amarelo. Hoje o McDonald's conta com mais de 41 mil unidades espalhadas em mais de 100 países pelo mundo, sendo um verdadeiro símbolo americano cravado em praticamente todo o planeta. No Brasil, a rede conta com 800 restaurantes em 192 cidades e emprega cerca de 50 mil funcionários.
O McDonald's é uma empresa que serve como porta de entrada para muitos jovens que começaram no mercado de trabalho. E se você mora em alguma cidade grande, provavelmente já conheceu alguém que trabalhou em um Mac. Hoje a rede movimenta bilhões de dólares anualmente, além de ser um verdadeiro império imobiliário, sendo dona de boa parte dos terrenos que ela ocupa. Para ser sócio do McDonald's e começar a receber a distribuição desses lucros em forma de dividendos, você pode comprar as ações da companhia pelo ticker MCD na Bolsa Americana ou via BDR no Brasil pelo ticker MCDC34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a melhor consultoria de investimentos do país. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!